Muito boa noite, queridos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia e hoje num dia muito especial, pois estamos na Páscoa. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Desde já eu desejo uma feliz Páscoa a você que está nos assistindo e quero desejar ao senhor também, Padre Guido, feliz Páscoa. Igualmente, Eric e prezados amigos, o abraço da alegria, da vitória de Jesus sobre a morte e sobre toda forma de erro e de pecado. É a alegria da vida nova estabelecida por Jesus, que será também a nossa vitória final. Pois é, hoje é uma semana especial, uma semana de comemorar então essa data importantíssima do calendário litúrgico, que é a nossa Páscoa. O programa Eclésia de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo e também sobre uma festa muito importante que vai acontecer no domingo que vem, que é a festa da Divina Misericórdia. A gente já conversa sobre isso com o nosso querido Padre Guido Montinelli. Mas antes, quero lembrá-lo que nós estamos na segunda fase da campanha Passos de Salvação. E nesse período, nessa fase da campanha, você que nos assiste, você que é o nosso sócio, você recebeu aí na sua casa um livrinho contendo umas orações, algumas orações, para você rezar, tá aí, ó, o terço da Divina Misericórdia. Pois é, que tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje. Então, você que é nosso sócio, você já recebeu, mas você também que não é sócio, você pode se tornar sócio. Ligue para a gente então no telefone que está no seu vídeo, faça o seu contato, nos ajude a deixar que essa evangelização não diminua, não acabe e que com a tua ajuda, com o teu patrocínio, a gente consegue ir cada vez mais longe e fazer a missão da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, que é evangelizar então através do meio de comunicação. Então você vai receber esse seu livreto de orações do Terço da Misericórdia e você vai poder aprofundar na espiritualidade da Divina Misericórdia, tá certo? Que nós vamos falar o tema de hoje do programa também, a gente vai tratar desse assunto. Mas antes da gente conversar sobre a Divina Misericórdia, Padre Guido, esse período que a gente está vivendo, essa segunda-feira depois do domingo da Páscoa, a gente está num período que a gente conhece como oitava da Páscoa. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa oitava de Páscoa. Certo. Primeiro é bom explicar a palavra Páscoa, né? Certo. Páscoa é uma palavra hebraica já presente e citada no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, e que lembra a saída do povo de Deus da terra do Egito rumo à terra prometida, numa viagem pelo deserto que durou 40 até 42 anos. Os hebreus celebram todos os anos a Páscoa porque foi o momento da libertação. O Egito era um país de escravidão e o povo viajou rumo à liberdade. Quando nós falamos de Páscoa, não pensamos talvez nesta passagem, mas pensamos numa outra passagem, a de Jesus, que passou da morte para a vida. É a festa mais importante do ano. E para nós cristãos, Páscoa tem mais um significado, mais uma vez uma passagem da morte espiritual provocada pelo pecado para a vida da graça divina. Portanto, nós hoje vibramos de alegria porque é vida nova também para cada um de nós. A Igreja dá tanta importância a esta solenidade que durante 8 dias, exatamente a semana, hoje segunda-feira de Páscoa, amanhã terça-feira de Páscoa. Durante toda esta semana, a Igreja usa os paramentos brancos, louva a Deus com o hino do Glória na Santa Missa, mantém o círio aceso, se canta o Aleluia, porque é uma festa que merece ser comemorada em grande estilo. A gente pode dizer assim, é como se o domingo de Páscoa fosse estendido durante toda a semana? Perfeito. Inclusive até a palavra aleluia, né, de alegria pela vitória de Jesus, ressoa em todas as celebrações, seja da missa como também do breviário do ofício dos sacerdotes. Sim. O senhor falou aí sobre a Páscoa, inclusive os nossos irmãos da antiga aliança, vamos chamar assim, os judeus, que também comemoram a Páscoa. Sim. Existe uma festa judaica que chama Haggadah, né? Que onde então a Páscoa judaica se relembra
algumas passagens do Antigo Testamento, relembra dessa passagem do deserto, onde, por exemplo, tem a carne do cordeiro, onde a criança mais nova pergunta ao patriarca por que aquela noite é diferente de todas as outras noites. Enfim, todo esse simbolismo que nós recebemos do judaísmo influenciou a celebração também da Páscoa católica? Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, porque Jesus celebrou a Páscoa conforme o rito dos judeus. Respeitou plenamente todo o cerimoniário daquele jantar festivo, onde se comia o cordeiro assado, um cordeiro macho de 1 ano, assado, e tendo também as ervas amargas, tudo com um significado, né? As ervas amargas significava lembrar as amarguras do tempo do Egito, o pão ázimo não fermentado, para lembrar que tiveram pressa de sair do Egito, comiam de pé, já prontos para correr, para cair fora daquele país onde tinham ficado algumas centenas de anos. Né? E a festa da Páscoa é comemorada como um sinal de libertação. Jesus, como hebreu, ele celebrou esta Páscoa conforme o ritual, só que a um certo ponto ele instituiu, logo após o jantar, a Eucaristia, dizendo ser ele o Cordeiro imolado. E as palavras de Jesus foram acompanhadas por uma noite, a mais triste noite da vida dele, quando ele foi preso, foi vítima de um processo sumário sem nenhuma defesa e que resultou na condenação à morte. Jesus se torna o Cordeiro que se imola, que doa toda a sua vida para resgatar a humanidade. Este é o grande significado que nós damos à celebração da Páscoa. Graças a este sacrifício de Cristo, nós conseguimos a redenção. Inclusive, detalhes dessa liturgia, desse simbolismo que nós estamos comentando, a gente vê presente na grande vigília das vigílias, que nós vivemos recentemente, então, no sábado à noite, no sábado santo. E eu já queria perguntar para o senhor isso. Durante a vigília do sábado, ali já se proclama a Páscoa ou só no domingo que a Páscoa vai ser proclamada? Não, é a celebração da noite de Páscoa, da vitória de Jesus sobre a morte. Portanto, é a celebração da Páscoa. Aliás, antigamente, Henrique e prezados amigos, a celebração da noite da Páscoa, da vigília, durava a noite inteira, porque era a única noite durante o ano no qual eram batizados os novos cristãos. Eram centenas e centenas de pessoas que, na hora do batismo, inclusive, recebiam um traje diferente, uma veste branca, sinal da graça de Deus. E usavam esta veste branca por 8 dias, até o domingo seguinte. E tem relação até com o nome da festa do domingo seguinte, leva branco no nome. Né? Exato. Em língua latina, o domingo segundo da Páscoa é chamado Dominica in albis reponendis, em latim. Certo. Isto é, domingo no qual se podia trocar de roupa branca, isto é, tiravam aquela veste branca que tinham usado por uma semana inteira. Não esqueçamos que seja homens como também as mulheres usavam, como hoje também naqueles países, né, uma túnica branca, né? E era um sinal que aquela pessoa acabava de receber o santo batismo. Quer dizer que numa semana como essa que a gente está vivendo, na igreja primitiva, era possível encontrar essas pessoas na rua e saber, inclusive, que elas foram batizadas no sábado. Perfeito. E o batismo fazia parte de um cerimoniário especial daquela noite de Páscoa, quando, por exemplo, era aceso o círio, que simboliza a nova vida, a nova luz. Que belo ver, como nós vimos sábado passado, né? Com as luzes apagadas nas igrejas, a entrada do cortejo do padre com os ministros, com este círio da Páscoa, que simboliza a nova luz. Logo, o padre, antes do círio, benzeu o fogo que esquenta,
para que dá nova força à vida nova de Cristo. É uma noite cheia de simbolismo. O padre que benze a água, que é usada seja para a aspersão, como também para o batismo. Em tantas paróquias, sábado passado, em plena cerimônia noturna, se batizaram várias pessoas. Inclusive é uma bênção especial, que usa até a imersão do próprio círio nessa água, não é isso? E por 3 vezes o padre imerge o círio dentro daquela panela, digamos assim, né, cheia de água, que vai ser depois usada durante o ano, única e exclusivamente para o batismo. Esse círio pascal nada mais é do que uma vela maior do que a gente costuma ver nas igrejas, onde leva os cravos ali da cruz de Cristo. Os cravos fazendo o sinal da cruz, com alguns algarismos, exatamente os 4 algarismos que formam o ano. Né? Acabamos de ver o 2014, 2014. E na parte alta do círio, a letra alfa, A, e debaixo a letra Z ou ômega. Alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, para dizer que Jesus é princípio e fim da história. Legal. Bom, o nosso programa de hoje está recheado de assunto interessante. Nós começamos a falar aqui sobre a Páscoa, sobre a Semana da Páscoa. A gente vai continuar falando no próximo bloco sobre o tempo pascal. Quero perguntar para o Padre Guido o que muda então na igreja nesse tempo pascal. E ainda hoje no programa Eclésia, a gente comenta também sobre a festa da Divina Misericórdia, que está chegando aí domingo que vem, tá certo? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Até já.